Imagine isso. Você está em um quarto silencioso. Uma xícara de café pela metade na mesa, o sol da manhã atravessando as cortinas, e ainda assim sente uma inquietação que não consegue nomear. Não há nada de errado com sua vida, ao menos à primeira vista. Você tem responsabilidades, talvez até conquistas que outros invejariam, mas de repente sente aquela necessidade urgente de preencher um vazio, seja com um gole de álcool, uma rolagem interminável nas redes sociais, um doce a mais ou uma fuga qualquer que lhe ofereça segundos de alívio. E quando o faz, por um instante, parece que algo dentro se organiza, como se o caos emocional tivesse sido anestesiado. Mas logo a sensação evapora e o vazio retorna, mais profundo, mais faminto. Agora pergunte-se, por que você precisa disso? Por que sua mente insiste em correr para algo externo, quase como se fosse uma questão de sobrevivência? E mais perturbador ainda, e se o vício, não apenas em drogas ou álcool, mas em aprovação, sucesso, distração, não for sobre prazer, mas sim sobre dor? Essa é a contradição que Gabor Mate expõe com brutal clareza. O vício não nasce de uma busca desesperada por prazer, mas sim da tentativa de escapar da dor emocional que você nunca aprendeu a enfrentar. O que chamamos de vício não é o inimigo em si, mas um remédio imperfeito para uma ferida invisível. Pense, quando alguém se embriaga até apagar, está tentando apagar o quê? Quando alguém se perde em horas e horas de pornografia, está tentando sentir o quê? Quando alguém devora comida sem fome, o que está tentando nutrir de fato? Há uma ferida anterior, silenciosa mas latejante, uma memória de abandono, uma vergonha sufocada, uma solidão tão crua que precisa ser abafada a qualquer custo. E o vício aparece como um médico não convidado, oferecendo anestesia instantânea, mesmo que isso custe caro depois. É um paradoxo cruel. O que nos destrói é ao mesmo tempo o que sentimos que nos mantém vivos. O cigarro que corrói os pulmões é o mesmo que alivia por minutos a ansiedade. O excesso de trabalho que drena a alma é o mesmo que valida seu valor diante de uma sociedade obcecada por produtividade. A droga que destroça famílias é a mesma que devolve, mesmo que brevemente, a sensação de pertencimento ou paz. Mas aqui está a questão mais perturbadora. Se todo vício nasce da dor, o que acontece quando a sociedade inteira se organiza em torno de vícios legitimados? Se não são apenas os dependentes químicos em clínicas, mas milhões de pessoas escravizadas pela dopamina fácil do consumo, da aprovação, da comparação constante, não estaríamos todos tentando fugir de uma dor coletiva? Pense no ritmo acelerado da modernidade. Trabalhamos até a exaustão, consumimos sem saciedade, corremos atrás de metas que nunca satisfazem. O vício está mascarado em cada esquina, nos likes, nos créditos fáceis, nas séries maratonadas até a madrugada. Você realmente acredita que isso é apenas distração inocente? Ou poderia ser uma anestesia em massa contra o peso existencial de sermos humanos, numa época em que sentir profundamente é quase insuportável? Pergunte-se, o que acontece com uma criança que cresce sem sentir amor incondicional? Ela aprende a buscar fora aquilo que não encontrou dentro. Cresce acreditando que precisa preencher sua falta com conquistas, validações, substâncias. O vício, então, não é apenas um hábito ruim, é o eco adulto de uma carência infantil nunca resolvida. E o mais desconfortável, não há como falar de vício sem falar de dor emocional reprimida. Mas a sociedade evita isso como fogo. É mais conveniente apontar o dedo para o fracassado que não consegue largar a bebida do que encarar que cada um de nós se anestesia diariamente de maneiras mais sutis. Afinal, quem se atreve a sentar em silêncio absoluto consigo mesmo sem buscar um celular, uma tela, uma distração? Então, a pergunta permanece. Se o vício é apenas a superfície, qual é a verdadeira ferida que está sendo escondida? Se a dor é a raiz, de onde ela realmente nasce e por que a evitamos com tanta violência? O vazio que você sente não é um defeito seu, mas um chamado para olhar além das camadas de anestesia, para investigar aquilo que nunca quis ser visto. E é justamente aí
que a obra de Gabor Mate se torna um espelho desconfortável. Ele não oferece uma resposta fácil, mas um convite perigoso. O convite de encarar que talvez o problema não esteja em como largar o vício, mas sim em como aprender a carregar a dor que sempre tentou esconder. E isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. Se a dor emocional é a raiz de todo vício, de onde essa dor realmente surge? Da psique individual? Das feridas da infância? Ou das engrenagens de uma sociedade que nos fragmenta desde o nascimento? Essa é a porta que agora se abre. Se você aceitar a premissa perturbadora de que todo vício nasce de uma dor emocional, uma pergunta inevitável surge. De onde essa dor vem? Será que ela está inscrita em sua biologia? É fruto da infância? Ou seria o reflexo de uma sociedade inteira que aprendeu a sufocar sentimentos? Para começar a desvendar isso, é preciso encarar algo que preferimos esconder. A dor que alimenta o vício raramente nasce do presente. Ela é antiga, silenciosa, muitas vezes forjada nos primeiros anos de vida, quando você ainda não sabia sequer dar nome às suas emoções. Gabor Mate insiste, não é a substância que cria o vício, mas a ferida. E a ferida geralmente é relacional. O amor que não foi dado, o olhar que não foi devolvido, a segurança que faltou quando você mais precisava. Carl Jung diria que essa dor não enfrentada é empurrada para a sombra. Você a enterra tão fundo que começa a acreditar que ela desapareceu. Mas a sombra não se cala. Ela retorna disfarçada, em compulsões, explosões emocionais, dependências. Você pensa estar escolhendo livremente, mas na verdade está obedecendo a um trauma oculto. Nietzsche, por sua vez, apontaria para o perigo do ressentimento. Quando você não consegue transmutar sua dor em força criativa, ela apodrece dentro de você e busca vazão em formas destrutivas. O vício é, em certo sentido, um grito de ressentimento contra a vida que lhe negou o que você precisava, contra o vazio que você não sabe como habitar. Mas Schopenhauer talvez ofereça a interpretação mais sombria. Para ele, a vida é movida por uma vontade cega, um desejo insaciável que jamais encontra repouso. O vício seria apenas a versão extrema de algo universal, nossa tentativa desesperada de aplacar uma sede que nunca cessa. E talvez por isso seja tão comum, tão humano e tão devastador. Agora olhe além da filosofia e volte-se para a psicologia do desenvolvimento. Pesquisas mostram que crianças que sofrem abuso, negligência ou falta de afeto consistente apresentam maior propensão ao vício na vida adulta. Mas não se trata apenas de traumas explícitos. Muitas vezes o trauma é o que faltou. O abraço que não veio, o reconhecimento que nunca aconteceu, o silêncio diante da dor. O corpo e o cérebro em formação aprendem: não estou seguro, não sou amado, não sou suficiente. E essas mensagens invisíveis moldam circuitos neurológicos, preparando o terreno para buscar no álcool, nas drogas ou em outros excessos, a validação ou a calma que nunca foi encontrada no vínculo humano. Gabor Mate chama isso de fome emocional, e é uma fome perigosa, porque nada externo pode saciá-la de verdade. Você pode consumir litros de álcool, pilhas de likes, toneladas de distração, mas a fome continua. Por quê? Porque o que você deseja não é a substância em si, mas o cuidado perdido, a presença negada, a segurança nunca encontrada. Mas a sociedade moderna não nos ensina a olhar para isso. Pelo contrário, ela cria uma cultura de fuga coletiva. Pense, quando foi a última vez que você se permitiu sentir sua dor integralmente? Sem tentar distraí-la, quando foi a última vez que chorou sem se envergonhar? A cultura da produtividade não tolera lágrimas. O sistema econômico não tem paciência para pausas. A lógica do consumo precisa de clientes ansiosos, não de indivíduos plenos. E assim, a dor não é apenas pessoal, mas também social. Aldous Huxley, em Admirável Mundo Novo, antecipou esse mecanismo. Uma sociedade inteira pode se sustentar sobre anestesias, oferecendo pequenas doses de prazer rápido para manter as massas quietas. O vício não é acidente, é ferramenta de controle. Sartre nos lembraria: somos condenados à liberdade. Essa liberdade pesada e assustadora nos obriga a criar sentido em um universo que não oferece nenhum manual. O vício, então, surge como uma fuga da liberdade. Você se prende a uma compulsão porque, paradoxalmente, ela parece mais suportável do que encarar o vazio existencial de uma vida sem direção. E Viktor Frankl, sobrevivente de Auschwitz, ofereceria outra chave: o homem pode suportar qualquer sofrimento,
desde que encontre um sentido. A ausência de sentido, portanto, intensifica a dor e empurra o indivíduo para o vício como substituto. Afinal, se você não sabe por que vive, precisa pelo menos encontrar algo que lhe faça esquecer que está vivo. Mas aqui está a revelação que corta fundo. Essa dor não é patologia isolada de alguns azarados. É um traço coletivo, um sintoma de uma civilização inteira que perdeu contato com o essencial. Vivemos em sociedades onde a criança raramente é ouvida, onde o adolescente é pressionado a ser produtivo em vez de autêntico, onde o adulto é avaliado mais por seus resultados do que por sua humanidade. O resultado? Gerações de pessoas que não sabem o que fazer com sua própria dor, exceto sufocá-la. A pergunta que você precisa carregar é: e se o vício for apenas o sintoma mais visível de um problema muito mais profundo? Um problema estrutural, filosófico e cultural. Se cada compulsão, cada anestesia, cada obsessão não for um erro individual, mas a expressão de um mal-estar coletivo. O problema oculto não é apenas por que algumas pessoas se tornam viciadas, é porque todos nós, em algum nível, buscamos anestesias. O vício extremo apenas revela de forma explícita aquilo que já está presente de forma silenciosa no restante da sociedade. E se for assim, a questão se torna insuportável. Como viver em um mundo que nos fragmenta sem nos tornarmos dependentes de alguma forma de fuga? Essa é a raiz que poucos querem olhar de frente, porque encarar a dor não significa apenas revisitar seu passado pessoal, significa também confrontar o fracasso das estruturas sociais que chamamos de normais. E é aqui que o terreno começa a tremer, porque se aceitarmos que a dor coletiva alimenta nossos vícios individuais, precisamos perguntar quais são as consequências invisíveis dessa dor reprimida que todos carregamos. Imagine um lago calmo, aparentemente imperturbado, mas no fundo, há rachaduras subterrâneas liberando toxinas invisíveis. A superfície parece tranquila, mas a água já não é mais a mesma. Assim também acontece com a dor emocional reprimida. Ela se infiltra na psique, nos relacionamentos e nas estruturas sociais, silenciosamente contaminando tudo. O vício, então, é apenas o sinal visível de uma contaminação muito mais profunda. Você pode pensar, se o vício nasce da dor, então basta curar essa dor individual, mas o problema é mais traiçoeiro. As feridas emocionais não ficam confinadas em um só corpo. Elas se espalham, moldando culturas inteiras, criando padrões sociais que normalizam aquilo que deveria ser alarmante. Pense no trabalho. Quantas pessoas você conhece que vivem exaustas, alimentadas por cafeína e ansiedade, incapazes de desligar o celular mesmo à noite? Se o álcool pode ser considerado um vício, por que não a obsessão por produtividade? O que chamamos de dedicação exemplar muitas vezes é apenas uma forma socialmente legitimada de anestesia. A pessoa trabalha até colapsar, porque não suporta estar consigo mesma em silêncio. Mas em vez de ser vista como dependente, é celebrada como vencedora. Ou pense na obsessão por status, carros, roupas de marca, corpos esculpidos em academias. Quantas dessas conquistas realmente nascem de prazer autêntico e não da tentativa desesperada de preencher uma carência interna? O vício em consumo é invisível, justamente porque está em toda parte, legitimado por campanhas publicitárias que transformam nossas inseguranças em mercado. E aqui reside a crueldade. A sociedade não apenas tolera essas compulsões, como as incentiva. Vivemos em um sistema que lucra com nossa incapacidade de nos sentirmos suficientes. A cada vez que você sente o vazio e corre para comprar algo, maratonar uma série ou mergulhar em dopamina digital, alguém está lucrando com a sua dor. As consequências invisíveis começam no íntimo da psique. A dor reprimida cria uma cisão interna. De um lado, o eu social, que cumpre funções, aparenta controle e se encaixa. De outro, o eu oculto, faminto, solitário, clamando por alívio. Essa divisão constante gera ansiedade, ataques de pânico, insônia. Você luta contra você mesmo, sem sequer perceber. Neurologicamente, o efeito é devastador. O cérebro, acostumado a receber recompensas artificiais, dopamina em excesso, perde sensibilidade ao prazer simples. Uma caminhada, um abraço, uma conversa profunda já não bastam. É preciso mais doses, mais estímulos, mais intensidade.
O circuito neural se reprograma e a vida cotidiana começa a parecer insuportavelmente vazia. Mas não são apenas os indivíduos que sofrem. A soma dessas dores gera uma sociedade inteira anestesiada. Pense em como isso se manifesta. Pessoas incapazes de estar presentes, sempre correndo atrás da próxima distração. Relações superficiais, onde ninguém se permite vulnerabilidade, porque todos têm medo de expor a própria ferida. Uma política moldada pelo imediatismo, onde líderes exploram vícios emocionais das massas, medo, ressentimento, raiva, para ganhar poder. A dor reprimida se transforma em agressividade coletiva. Quando uma pessoa não consegue lidar com seu sofrimento, muitas vezes o projeta no outro. É por isso que sociedades adoecidas acabam mais polarizadas, mais violentas, mais propensas a buscar culpados externos. O vício invisível de negar a própria dor se converte em ataques sociais, raciais, políticos. Gabor Mate alerta para isso. A incapacidade de lidar com nossas feridas nos torna manipuláveis. O sistema sabe como ativar nossos gatilhos emocionais e oferecer substitutos rápidos, consumo, entretenimento, ideologias. Assim, em vez de resolver a dor, multiplicamos suas consequências. Agora, imagine uma criança crescendo nesse ambiente. Ela vê pais ausentes porque estão sempre trabalhando ou distraídos em telas. Ela percebe que sentimentos intensos são inconvenientes. Aprende cedo a se anestesiar também, seja com jogos, comida ou isolamento. E assim o ciclo se repete, geração após geração. A ferida coletiva nunca é curada, apenas reciclada. Nietzsche diria que essa é a consequência de uma cultura que perdeu contato com a vontade de potência. Em vez de transformar a dor em criação, escolhemos a fuga. Perdemos a chance de transcender e ficamos presos na repetição. Frankl lembraria que, sem sentido, o sofrimento se torna insuportável. O vazio existencial é como uma ferida aberta que nunca cicatriza. O vício é apenas o curativo temporário, nunca cura. O impacto filosófico é brutal. Se vivemos constantemente anestesiados, será que estamos realmente vivendo? O que significa existir quando passamos a maior parte do tempo fugindo de nós mesmos? E ainda mais inquietante, quem você seria sem seus vícios? Se retirássemos cada anestesia, celular, trabalho, consumo, distrações, o que restaria? Você suportaria encarar o silêncio cru de sua própria existência? As consequências invisíveis não se limitam a danos pessoais. Elas corroem a própria noção de humanidade. Quando nos tornamos incapazes de sentir plenamente dor ou alegria, perdemos também a capacidade de compaixão, de solidariedade, de profundidade. Tornamo-nos rasos, previsíveis, controláveis. É por isso que Gabor Mate insiste: o vício não é o problema central, mas o sintoma. A sociedade olha por alcoolista ou dependente químico e os trata como exceções trágicas. Mas eles são apenas espelhos mais claros daquilo que todos carregamos em silêncio. Eles gritam a dor que o restante da sociedade sussurra. A consequência invisível mais perigosa é essa. Enquanto acreditarmos que o vício é apenas um desvio individual, nunca veremos que o mundo inteiro foi moldado para sustentar anestesias coletivas. E então surge a pergunta inevitável: como escapar de uma prisão que não tem muros visíveis? Como se libertar de uma cultura que alimenta sua dor apenas para lhe vender a próxima anestesia? É aqui que começa a rebelião. Não uma rebelião externa, mas uma revolução interior. Uma recusa em aceitar que fugir de si mesmo seja o destino natural. Uma decisão radical de encarar a dor em vez de se esconder dela. Mas será isso possível? Será que um ser humano pode realmente se libertar dos vícios que herdou, dos traumas que moldaram seu cérebro, da cultura que o condicionou desde a infância? A próxima etapa exige coragem. Descobrir que a saída não está onde todos procuram. A verdadeira rebelião não é lutar contra o vício em si, mas confrontar a raiz que ele tenta encobrir.
Você já percebeu que quase todos os conselhos sobre superar o vício soam como ordens militares? Resista. Controle-se. Diga não. Mas se o vício nasce da dor, como esperar que a repressão cure aquilo que nasceu justamente da repressão? É como tentar apagar fogo com gasolina. Quanto mais você luta contra a compulsão, mais energia dá a ela. A verdadeira rebelião começa com um paradoxo. Você não derrota o vício, você o desarma. E para desarmá-lo, precisa encarar aquilo que sempre fugiu, a dor original. Imagine-se diante de uma criança assustada, chorando sozinha em um quarto escuro. Você não a castigaria por estar com medo. Você não a forçaria a se calar. Você se aproximaria, acenderia a luz, ofereceria colo. É exatamente isso que sua psique espera de você. O vício é o choro dessa criança interna, e a rebelião consiste em finalmente ouvir o que ela tenta gritar. Gabor Maté fala disso como compaixão radical. Não compaixão superficial, mas a coragem de olhar para suas próprias feridas sem julgamento. Você não é fraco porque busca anestesias. Você é humano. O erro não está em sentir dor, mas em acreditar que precisa escondê-la. Nietzsche diria que essa é a oportunidade de transformar o sofrimento em força criativa. A dor deixa de ser inimiga e se torna matéria-prima. Você não a nega, você a molda. Assim, nasce o verdadeiro crescimento. Não em fugir da ferida, mas em atravessá-la e descobrir novas possibilidades de ser. Essa rebelião exige um gesto radical de honestidade. Parar de se enganar. Parar de dizer que trabalha demais porque é ambicioso, quando na verdade não sabe como ficar em silêncio. Parar de acreditar que só usa redes sociais para relaxar, quando na verdade não suporta sentir solidão. Parar de chamar compulsão de estilo de vida. Mas aqui surge o obstáculo. Como suportar a dor sem as anestesias que a tornam tolerável? É aqui que entram práticas contraintuitivas. Uma delas é o silêncio deliberado. Não silêncio passivo, mas a decisão consciente de se sentar consigo mesmo sem distrações, mesmo que por minutos. O silêncio é insuportável no início, porque revela o que sempre evitamos. Mas pouco a pouco, você descobre que a dor não o destrói, ela o instrui. Outra prática é a vulnerabilidade compartilhada. O vício prospera no segredo. Quando você se abre com alguém de confiança, algo se quebra, o ciclo do isolamento. Jung lembraria que aquilo que é trazido à luz deixa de governar nas sombras. A vergonha começa a perder força quando nomeada. Também existe a reeducação do prazer. O cérebro viciado busca intensidade, mas pode reaprender a valorizar simplicidade. Pequenos gestos, caminhar ao sol, ouvir música sem distrações, cozinhar com atenção plena, se tornam atos de desintoxicação existencial. Não são curas rápidas, mas sementes de um novo relacionamento com o prazer. A rebelião é também contra a sociedade que lucra com sua dor. Isso significa resistir à lógica da produtividade compulsiva, do consumo como anestesia, da comparação infinita. Pode parecer um ato pequeno desligar notificações ou recusar a corrida cega pelo sucesso, mas na prática, isso é revolucionário. É recusar-se a ser mais um cliente do mercado da dor. E lembre-se, libertar-se não significa nunca mais sentir vontade de anestesia. Significa reconhecer o impulso e escolher de forma consciente. Significa parar de ser escravo. Um ex-viciado que ainda sente desejo por sua substância não é fracassado. É humano. O que muda é que agora ele não precisa obedecer a esse desejo cegamente. Sartre chamaria isso de assumir a própria liberdade. Não a liberdade ilusória de fazer o que quiser, mas a liberdade autêntica de escolher até mesmo diante da dor. Você não pode controlar o que sente, mas pode escolher como responder. Esse é o núcleo da rebelião, e aqui surge algo ainda mais radical.
a possibilidade de encontrar sentido dentro da dor. Frankl nos lembra que a pergunta não é como escapar do sofrimento, mas para que posso usá-lo? Quando você encontra um propósito maior que sua compulsão, ela começa a perder o domínio. O vazio que antes exigia anestesia se preenche com direção. Mas cuidado, essa rebelião não é heróica no sentido romântico. Ela é, muitas vezes, silenciosa, humilde, quase invisível. Não acontece num grande momento de epifania, mas em escolhas cotidianas, como não correr para o celular na primeira sensação de tédio, como suportar o desconforto de uma emoção sem abafá-la, como pedir ajuda em vez de se esconder. Talvez essa seja a parte mais contraintuitiva. A rebelião não é contra o vício, mas contra a vergonha, porque o que nos mantém presos não é apenas a dor original, mas a vergonha de senti-la. Libertar-se é finalmente admitir: eu sou ferido, e está tudo bem em ser ferido. A partir desse ponto, a vida começa a se reorganizar. Você já não é o mesmo que foge da dor. É aquele que aprendeu a caminhar com ela. E esse simples gesto muda tudo. Mas isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. Se a rebelião é possível, se podemos transformar a relação com nossa dor, o que descobrimos no fim desse caminho? Qual é a verdade última que se revela quando paramos de fugir, quando deixamos a dor falar? A resposta não é apenas psicológica, é existencial, quase espiritual. E é essa revelação final que precisa ser encarada, a mais perturbadora e ao mesmo tempo a mais libertadora de todas. Chegamos ao ponto em que toda fuga se mostra inútil e toda estratégia se esgota. É aqui, no coração do vazio, que a verdade final se revela. E ela não é aquilo que muitos esperam. A maioria acredita que o fim da jornada contra o vício é um estado de pureza, ausência de dor, ausência de desejo, ausência de ferida. Mas essa expectativa é apenas mais uma ilusão, outra forma de anestesia. Queremos acreditar que um dia chegaremos lá, um lugar onde nada mais nos perturba. É a fantasia do paraíso psicológico. Mas a vida não concede esse tipo de anestesia eterna. A verdade final é dura, mas libertadora. A dor nunca desaparece completamente. E não precisa desaparecer. O que muda não é a presença da dor, mas a relação que temos com ela. É como se depois de anos de luta contra uma sombra, descobríssemos que ela sempre foi apenas isso, uma sombra. Nunca poderia nos matar. Sempre esteve ligado a nós, caminhando ao nosso lado. Essa é a grande revelação. A ferida não é uma maldição, mas uma condição da existência. Nietzsche dizia que aquilo que não me destrói me fortalece. Mas há algo ainda mais radical. Aquilo que me fere também me forma. O sofrimento não é um acidente a ser eliminado. É parte essencial do que nos torna humanos. Quando Gabor Mate fala sobre compaixão, ele toca nesse ponto sem nome. Não buscamos apenas eliminar o trauma, mas aprender a acolhê-lo como parte da nossa biografia. O vício surge quando tentamos arrancar páginas inteiras da nossa história. A libertação nasce quando aceitamos ler o livro inteiro, com suas partes sombrias, com seus capítulos que doem. Jung já havia antecipado. Não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. A verdade final é essa. A dor não é um inimigo externo. É uma parte de nós que pede integração. Isso muda tudo. Porque de repente, não estamos mais em guerra. A energia antes gasta na repressão, na vergonha, na fuga, pode ser redirecionada para algo criativo. Não é mais preciso construir fortalezas internas contra si mesmo. É possível viver aberto, vulnerável, inteiro. E aqui surge o que talvez seja o ponto mais perturbador. Quando paramos de fugir da dor, descobrimos algo que parecia impossível. A dor pode se transformar em amor. Não um amor romântico, mas um amor existencial. Uma força silenciosa que nos conecta aos outros, porque entendemos que todos carregam suas feridas. Aquilo que antes era motivo de isolamento se torna ponte. Aquilo que nos envergonhava se torna linguagem comum. Frankl chamaria isso de sentido. A dor, quando acolhida, deixa de ser puro sofrimento
e se converte em impulso de criação, solidariedade, compaixão. Pessoas que atravessaram vícios profundos frequentemente se tornam guias, cuidadores, artistas, pensadores, porque aprenderam a transformar cicatrizes em símbolos. E de forma quase mística, percebemos que nunca estivemos sozinhos. Sartre dizia que o inferno são os outros, mas aqui descobrimos o contrário. A redenção também está nos outros. Não porque eles possam salvar nossas feridas, mas porque ao compartilhar nossa vulnerabilidade, reconhecemos a humanidade comum. Essa realização final é dupla. A dor não precisa desaparecer. A dor, quando acolhida, pode se tornar fonte de sentido e conexão. A partir daí, o vício perde sua base. Porque se a função do vício era silenciar a dor, mas a dor já não é mais um inimigo, então a compulsão perde sua justificativa. É como uma fortaleza construída contra um exército que nunca virá. Ela pode até continuar erguida, mas agora sabemos que não há guerra. Claro, isso não significa que a vida se torna simples. Ainda haverá tentações, recaídas, momentos de fuga, mas cada vez menos eles serão vistos como derrotas e cada vez mais como lembretes de humanidade. A vergonha dá lugar à compreensão. O ciclo da autodestruição se quebra porque já não há culpa alimentando a compulsão. No fundo, a verdade final é que não precisamos nos curar no sentido de apagar o que fomos. Precisamos apenas aprender a viver inteiros. Inteiros com nossas feridas, inteiros com nossas contradições, inteiros com nossas dores. E esse é o ponto em que filosofia e psicologia se encontram. Nietzsche, Jung, Frankl, Maté, todos, à sua maneira, apontam para a mesma direção. A vida não é sobre eliminar o sofrimento, mas sobre integrá-lo. E quando fazemos isso, algo extraordinário acontece. Deixamos de viver anestesiados e começamos a viver de verdade. A ferida, que antes parecia um fardo, se torna uma marca de singularidade. A dor, que parecia um obstáculo, se revela como caminho. O vício, que parecia uma prisão eterna, se mostra apenas como um atalho equivocado para algo que sempre esteve dentro de nós. O desejo de conexão, de sentido, de amor. E talvez essa seja a lição última. Você não precisa se libertar da dor. Você precisa se libertar da crença de que a dor é inimiga. No instante em que essa crença cai, o mundo se reorganiza. O vazio já não pede preenchimento compulsivo. A ferida já não exige anestesia. O silêncio já não assusta. E, paradoxalmente, é nesse momento que finalmente experimentamos algo próximo da liberdade. Não a liberdade de estar acima da dor, mas a liberdade de caminhar com ela. Não a liberdade de ser perfeito, mas a liberdade de ser inteiro. Essa é a verdade final. Não precisamos ser curados, precisamos ser humanos. E a maior rebelião que podemos realizar é simplesmente essa: aceitar a vida como ela é e, ainda assim, escolher vivê-la com coragem, com vulnerabilidade e com amor.